Bondoso Deus, estamos mais uma vez na Tua casa e é tão bom começar o dia na Tua presença. Tu nos deu vida, nos deu uma boa semana e nós viemos nesta manhã para Te dar glórias e toda adoração. Aceite o nosso ajuntamento, Senhor. Reconhecemos que não somos perfeitos, mas estamos buscando aquela perfeição, chegar à estatura de um varão perfeito. E sabemos que só o Senhor é quem pode nos ajudar. Viemos buscar graça, pedir força, a Tua orientação, porque sem Ti nós não conseguimos, sem Ti nós fracassamos, Pai. Esforce a nossa coragem, receba, Senhor Deus, a nossa oferta, é do mais profundo do meu coração. Perdoa todos os nossos pecados e venha, Senhor, abençoar-me nesta hora, para que nós possa transmitir aquilo que o Senhor deseja que a Tua igreja saiba nesta manhã. No nome santo do Senhor Jesus, com toda a humildade do meu coração, eu peço isso. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando. É bom nós estarmos aqui, né? Já que estamos de pé, pastor Febrônio viajou, pastor Daniel também, pastor Getúlio também, e sobrou para mim, né? Mas Deus está aqui para nos ajudar. Nós vamos ler a Bíblia em Lucas 10, 25. Depois da leitura, as crianças podem descer para a escolinha. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Uma escritura bem conhecida, mas é isso que Deus colocou no meu coração. Outro dia, quando estava viajando, me veio essa escritura e até preguei no interior aí. Foi muito útil. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vamos orar. Pai celestial, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos por o bom samaritano ter cruzado nosso caminho também e ter nos ajudado a se livrar daquela situação terrível a qual se encontrávamos. Abençoa agora, Pai, cada coração, tantos desses que estão presentes, como aqueles que estão acompanhando através da internet, seja aqui perto ou longe, que a bênção do Senhor chegue até eles, chegue sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Então, as crianças podem descer e nós vamos falar nessa manhã, dando um título para essa pequena mensagem. Eu daria um título: Cuide bem desse homem. Cuide bem desse homem. O profeta diz na mensagem, o homem interior, ele diz assim: você já pensou que dentro de nosso corpo existe outro homem? Vai meditando nisso. Você já pensou que dentro de nosso corpo existe outro homem? Você sabia que há um outro homem dentro de nosso corpo? E este é um homem espírito. Você já pensou sobre isso, irmão Ryan? Sim, Senhor, que é como este aqui, o homem de dentro. Agora, este homem interior, se ele é de Deus, é o Espírito de Deus. Isto é certo. Está dentro de nosso ser. Agora, meu dedo não poderia mover sem alguma coisa fazendo mover. Isto funciona por uma inteligência aqui, que a mente inconscientemente, talvez se acontecer de eu pensar em alcançar, aqui eu não tenho que pensar nisto, eu só olho. Agora, é assim que a fé se baseia. Então, o profeta diz que dentro de nosso corpo há um outro homem, e é deste homem que eu quero falar. É sobre este homem que eu, com a graça de Deus, quero falar, e é com esse homem interior que nós devemos estar preocupados. Nós vemos que vivemos num mundo onde as pessoas estão preocupadas com o exterior. Você vai na cidade, quase em cada esquina tem um salão de beleza. Nada contra o salão de beleza. Se você for ver, todos eles têm clientes, porque as pessoas, elas estão preocupadas com o homem exterior. Mas Paulo disse que este homem exterior, ele se corrompe, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. Então, o mais importante, o cuidado especial que devemos ter, não é tanto com o homem exterior,
Devemos se preocupar, sim, mas o principal é o homem interior. E muitas vezes este homem interior é esquecido. Muitas vezes não se dá a devida atenção a este homem interior. E ele até acaba passando fome, porque não alimentamos ele. Não olhamos se ele está sujo, se ele está cheirando. E nós vemos uma vez, o pastor Edgar Rosco contou aqui, a respeito de um irmão, não sei se os irmãos lembram, que ele se tornou muito rico, foi bem sucedido na vida, e ele era um cristão. E então ele se ocupou com seus negócios, o corre-corre da vida, e foi deixando as coisas de Deus de lado. E um dia, ele saindo da sua fazenda, em sua caminhonete de luxo, e ali no portão da fazenda estava um mendigo, um homem barbudo, esfarrapado, cheirando mal. Quando ele saía ali, aquele mendigo lhe pediu uma carona. Ele disse: de jeito nenhum, você não pode entrar na minha caminhonete, você está cheirando, olha o teu estado, eu com a reputação que tenho, como posso andar com um homem desse estilo? Mas ele andou alguns metros e ele lembrou que aquele mendigo chamou ele pelo nome. Disse: John, você vai para a cidade? Poderia me dar uma carona? E aquilo chamou a atenção dele, quando ele disse: mas de onde esse mendigo me conhece? Voltou, colocou ali uns jornais no banco da caminhonete e disse: então você vai atrás, senta atrás, banco de trás. E ele sentou ali, cabeça baixa. Em uma altura da estrada, aquele homem disse: escuta aqui, da onde você me conhece? Aí aquele mendigo disse: John, eu sou o seu lado de dentro. E desapareceu. Aquele homem, nesse momento, começou a chorar, porque ele se deu conta da situação em que ele se encontrava espiritualmente. O seu homem interior estava naquele estado, sujo, fedendo, esquecido. Quando eu escutei isso, eu me preocupei, porque geralmente quando a gente vai sair, vocês moças, rapazes que vão à escola, ao trabalho, vocês vão diante do espelho e verem se está o cabelo bem penteado, o rosto limpo, os dentes bem escovados. Isso é natural fazer. Mas muitas vezes, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e nós não se colocamos diante do espelho da Bíblia para ver como se encontra o estado do homem interior, que é o que mais com o que nós mais devemos se preocupar, é com o homem interior. É saber se ele está bem alimentado,
se ele está sendo bem cuidado. O homem exterior, ele não queria vir hoje aqui na escola dominical. Ele queria ficar dormindo em casa. É mais cômodo. Mas o homem interior lhe convidava para vir, trazer o homem exterior aqui. Porque o homem interior sabe que é mais proveitoso estar na casa de Deus do que em casa. É com o homem interior que você e eu devemos estar preocupados. Porque esse homem interior, exterior, melhor dizendo, por mais que nós cuide dele, nós perfume ele, nós trate dele bem, alimente ele todo dia, com 3 refeições por dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai à sepultura. Mas o homem interior, se nós cuidar bem dele, aquele fazendeiro tão rico, colocou o seu pé na roda da sua carroça, seu carroção, e disse para o irmão Brana: irmão Brana, você está vendo tudo isso? Está vendo aqueles montes lá? Você está vendo aquela cidade lá embaixo? Sim, estou vendo. A metade dela é minha. O homem exterior se jactanciando com o que tinha aqui nesta vida. Aí o profeta, na sua simplicidade, disse: eu gostaria de te fazer uma pergunta, e o que é que você tem lá do outro lado? Ele baixou a cabeça e disse: realmente eu não tenho nada. Quer dizer, isso aqui, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. E Jesus disse: devemos amontoar tesouro aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não destrói. É ali. Agora há uma guerra com o homem exterior e o homem interior. Por isso o profeta disse: o maior inimigo meu não é nem mesmo o diabo. Chama-se William Marion Branham. Paulo fala das 2 leis. Em Romanos 7, Paulo nos fala de 2 leis, e ele fala do homem interior. Ele diz assim, verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, Paulo diz que ele tinha prazer na lei de Deus. Mas ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei. E Jesus disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós encontramos Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 9. O verso 24 em diante, eu quero ler aqui, para que os irmãos vejam como nós vencemos este homem exterior. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Paulo diz assim: não sabeis vós que
que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí o profeta diz na mensagem Influência, ele diz: pregadores, não se envolvam tanto e não vivam tão misturado com o povo, a tal ponto de não ter um tempo para a oração, para a consagração, para a meditação. Quer dizer, para nós dar, precisamos ter. Esse homem interior, ele precisa estar bem alimentado. Mombrana estava em uma campanha, no livro Sobrenatural, volume 3, na página 209, nós encontramos um dos administradores do profeta preocupado com ele. E ele disse: irmão Brana, se o senhor não se deu conta, já faz 3 dias que o senhor não sai desse quarto para almoçar. E aí ele disse: você precisa da sua força física para pregar. Aí o profeta disse: eu também preciso da minha força espiritual. Ele estava alimentando aquele homem interior para que ele pudesse ajudar aquelas pessoas em necessidade. E como ele poderia, o profeta disse que à medida que nós se rendemos a Deus, ele se achega a nós e ele nos alcança aquilo que nós realmente temos necessidade. Então, irmãos, cuide bem deste homem. Esse bom samaritano, ele estava preocupado com o estado daquele homem. E ele viu aquele homem meio morto, diz a Bíblia. Ele não estava morto. Ele podia ser, a situação daquele homem podia ser restaurada. Ele podia ser recuperado. Porque a Bíblia diz, lá onde lemos em Lucas 10, que ele foi encontrado meio morto. Agora, se uma pessoa doente não tem ânimo para nada, imagine uma pessoa meio morto, quase morta. O levita passou de largo, o sacerdote não se importou. E nós vemos hoje o estado das pessoas, espiritualmente falando, é crítico. No mundo chamado cristão, há milhares deles morrendo. E os sacerdotes estão passando por longe. Não estão preocupados com o estado dessas almas. Mas o bom samaritano, aquele que está aqui nesta manhã, ele está preocupado com este homem interior. Ele está preocupado com o teu estado espiritual. Ele está preocupado com o meu estado espiritual. E ele está dizendo para mim e para ti: cuide bem deste homem. Não desses 16 elementos apenas, mas deste homem interior que se renova de dia em dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Aí perguntaram ao irmão Brana: o que eu preciso fazer para me aprofundar no amor de Deus? Era alguém que estava preocupada com o estado interior. Era alguém que estava realmente desejando que este homem interior se fortalecesse, crescesse na graça e no conhecimento.
E o profeta deu uma resposta bem simples e curta. Ele disse: apenas leia a palavra e ore. E o Billy Paul, quando esteve no Brasil, ele fez uma pergunta: quantos aqui nesta manhã, quantos hoje leram o jornal? E as mãos se levantaram. E ele perguntou então: quantos leram a palavra de Deus? E por certo muitos ficaram envergonhados. E então ele disse: o que está escrito nesta palavra é mais importante do que sairá no jornal amanhã. Agora o homem interior, Davi disse: a minha alma é o homem interior, ela suspira por ti, ó Deus. O homem interior, ele tem sede de Deus. O desejo do homem interior é estar na presença de Deus. Oh Senhor, ainda que seja um capacho, prefiro estar na tua casa do que passar 1000 anos na tenda dos ímpios. Prefiro passar um dia na tua casa do que 1000 anos em outras partes. O homem interior, ele suspira por Deus. O homem interior, ele deseja falar com Deus. O homem interior, ele tem prazer em adorar a Deus. O homem interior, ele ama estar na casa de Deus. Na mensagem, o homem interior, o profeta diz: há um consciente e um subconsciente. Isto é como se nós vamos ao estrangeiro por navio, há um homem posicionado lá em cima. Ele é o que dá as ordens. O homem vai lá embaixo no navio para pilotar o navio. Há 2 homens. Um vai em cima, dando as ordens. Outro vai embaixo, pilotando o navio. Aí, bem, ele não sabe para onde ele está indo, mas ele recebe ordem lá de cima. Bem, agora ele diz: direcione para a esquerda ou para a direita, ou coloque mais força no motor, e tudo aquilo, seja o que for, ele trabalha sob ordens. Mas bem dentro de nós, aqui em nosso coração, está o subconsciente, e ele recebe ordens daqui de cima. Agora você me ouviu dizer isto no púlpito muitas vezes, sem dúvida. Eu estava ouvindo a fita da reunião em Oldsboard outro dia, sobre uma pessoa que era aleijada e foi curada. E como foi falado? Como o Espírito Santo falou. Agora, aqui em cima está a consciência Agora, aqui em cima está a consciência, sobe na plataforma. Irmão Brana, glória a Deus, eu tenho fé. Quer dizer, a consciência diz isso. Irmão Brana, sobe na plataforma e diz: ó, irmão Brana, eu tenho fé. Mas bem aqui está outra pequena consciência que diz: você sabe que não tem. Você sabe que não tem. Agora não tem como, irmãos, nós se enganar a nós mesmos. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, eu creio que a Bíblia diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Esse é o homem interior. O Espírito do homem que nele está. Eu não posso mentir para mim mesmo. As pessoas não podem mentir para si mesmo. E o profeta disse que ali na América, nos seus dias, eles descobriram o detector de mentiras. E quando eles colocavam aquilo e as pessoas diziam algo que não era, havia uma reação tremenda no seu corpo, porque o homem não foi feito para mentir,
o homem interior dizia: o que ele está falando não é a verdade. E quantas vezes nós somos chamados a atenção por este homem interior? E para nós ir ao inferno, nós precisamos sufocar a voz deste homem interior, porque ele nos corrige, ele nos adverte, ele diz que nós estamos errados. Na mensagem Uma Vida Escondida, nós encontramos a respeito daquela moça que saiu de uma igreja e foi para outra. E ali, naquela igreja a qual ela foi, era uma igreja liberal. O sacerdote não importava com o homem meio morto. O levita passava de longe, não interessava se ele estava ferido. Ela deixou o lugar seguro, como este homem que saiu de Jerusalém. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Quem era o rei de Salém, que encontrou com Abraão, era Melquisedeque, era rei de Salém. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, era o próprio Deus, era rei de Salém, o rei da paz. E este homem deixou Jerusalém, deixou a cidade segura e desceu para Jericó. E ele nem tinha chegado em Jericó quando ele foi assaltado. E ali então, espancaram, judiaram dele. E é o que o diabo faz. O profeta chega a dizer que ele não está preocupado quando uma pessoa se batiza em nome de Jesus. E nós vimos aqui o pastor Daniel pregando que é preciso que haja nascimento. E era impedido, o rei mandava matar o menino na hora em que a vida ia entrar. E o diabo, ele está preocupado com isso. Ele não quer que você tenha vida. Ele não quer. Mas veja bem, o homem, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós lemos aqui, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o profeta diz aqui, agora este homem interior, se ele é de Deus, é o Espírito de Deus ali dentro. Se ele é de Deus, é o Espírito de Deus que dirige esse navio. É o Espírito de Deus que dirige a sua vida, que dirige a minha vida. Paulo, ele chegou a dizer, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora, se Cristo vivia em Paulo, ele não fazia as coisas por conta própria, ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Vamos aqui então, nós preocupamos muito com o homem exterior. E é natural. Eu sou um que eu não gosto de sair sem passar um perfuminho. Faz parte, né? Tomar um banhozinho. Não adianta passar perfume em cima do couro sujo, né? Tem que... Mas a nossa preocupação maior deve ser como está sendo bem cuidado esse homem interior? Porque aqui o próprio Deus disse para o profeta, armazene alimento. Por que Deus deu aquele sonho para Faraó? E José interpretou o sonho. E teve a sabedoria de dizer, nós precisamos armazenar alimento, Faraó, porque virá um tempo de crise, haverá um tempo de fome na terra. E Deus disse, armazene alimento. E é uma honra, é um privilégio você poder receber esta mensagem, que é o pão da noiva. Você poder ouvir a voz de Deus através do seu profeta dentro da sua casa. Isso faz com que o homem interior se sinta bem, se sinta forte. E nesta mensagem, a marca da besta,
Olha o cuidado que nós temos com o homem exterior. Cuidado que nós temos com o homem exterior. Mensagem A Marca da Besta, no 20, o profeta diz assim: agora, observem, entrando no mundo, eles dizem, bem, eu pertenço à igreja, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à quadrangular. Aí está. O melhor que posso fazer, pegue isto ou deixe isto. Se você pegasse um prato de sopa e tivesse uma aranha nele, você não tomaria isto. Por quê? Você não tomaria isto. Se você pegasse um prato de sopa e tivesse uma aranha nele, você não tomaria isto. Você processaria a empresa que o serviu a você. Isso é correto. Isso é correto. Você faria isto. Você não o comeria por nada, mas simplesmente permite que qualquer tipo de velho dogma seja empurrado pela sua goela abaixo até a sua alma. Afinal de contas, este corpo vai morrer de qualquer forma. Isso é correto. Há algum tempo atrás eu estava no museu, aqui, e eles tinham análise de um homem que pesava 22 quilos, quero dizer, 68 quilos. A química em seu corpo valia 84 centavos de dólares. Um homem com 87 quilos, 68 quilos, a química do seu corpo era de 84 centavos de dólares. Veja, o profeta diz aqui: tinha suficiente cal para borrifar um ninho de galinha, bastante calço e outras coisas. Tudo pesado valia 84 centavos. Havia 2 meninos ali em pé, e um disse para o outro: João, nós não valemos muito. Nós não valemos muito. Não é mesmo? Disse: é certo. Eu não creio que valhamos. 68 quilos valem 84 centavos. Agora, para começar, você não vale muito, certo? Mas você seguramente cuida desses 84 centavos. Você colocaria um casaco de pele de $500 nesses 84 centavos. O casaco vale mais que você. O casaco vale mais que eu. Esse casaco aqui, o casaquinho não é de pele, mas vale mais que eu. E como nós se ajeitamos, né? Você colocaria um casaco de pele de $500 e andaria com seu nariz empinado, e se chovesse te afogaria. Você certamente cuida desses 84 centavos, sim, Senhor. Agora, olhe o valor do homem interior. Mas você tem uma alma ali dentro, que vale 10 mil mundos. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Esse corpo pode não valer muito, mas dentro de você há uma alma. E com esta alma é que Deus está preocupado. É com esta alma que Ele se interessa. É com esta alma que Ele se importa. Por isso, muitas vezes, Deus vem e diz: você precisa de alimento, mas não esse corpo de 16 elementos. A alma precisa ser alimentada. Ali. Mas você tem uma alma ali dentro, que vale 10 mil mundos, e permite que o diabo abarrote com qualquer coisa, e chama isto de justiça e religião, ao invés de seguir a maneira correta de Deus a esse respeito. Isto é correto. A sua alma vale 10 mil mundos, seu corpo vale apenas 84 centavos. Você o carrega por toda parte e sem dúvida cuida dele. Oh, você barbeia e cuida muito bem dele, se veste bem, mas aquela alma certamente não a veste desta maneira. Permitem qualquer coisa que queiram ser jogada ali. Por isso nós não podemos admitir qualquer coisa. Nós não podemos engolir qualquer coisa. Nós sabemos
nós temos que saber da onde isto vem. Como disse João e o pastor Febroni pregou outro dia aqui, provai os espíritos. Porque Jesus disse, não tema aquilo que mata o corpo, mas sim aquilo que mata o corpo e lança a alma no inferno. É desse que nós devemos temer. E o que é que faz isso? É um ensinamento errado, torcido. É uma doutrina errada. E Paulo, ele aconselhando Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quer dizer, se apostatou, não é o apóstata. Apóstata não se apostata, já está apostatado. Apostatarão alguns da fé, fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o demônio também tem suas doutrinas. E isso levaria as pessoas a se apostatar da fé. Isso levaria as pessoas a perder o encanto por aquilo que é mais importante, que é uma vida de intimidade com Deus. Mas vemos aqui, Paulo diz que eles fariam isso dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia. E o profeta disse, prefiro andar com bêbado do que andar com hipócrita. Hipócrita é aquele que tem duas faces. É a pessoa que não é sincera. E uma das coisas que o anjo requereu do profeta, ele disse, se tu fores sincero, nem mesmo câncer parará diante das tuas orações. E a Bíblia diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. O que é mentira? É aquilo que é contrário à verdade. E diz que uma mentira pode ter 99,9% de verdade e ainda continua sendo mentira. Mas a verdade não pode nem ter 0,5% de mentira para ser verdade. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência morta, nada acusa. Pode dizer que está errado, pode provar pela Bíblia, mostrar que está errado, a consciência está cauterizada. Está cauterizada. Proibindo o casamento e ordenando a abstância de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Agora veja bem, Paulo diz aqui no verso 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Da boa doutrina que tem seguido. Aí diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aqui que eu queria chegar. Porque eu estou falando, o tema é, cuide bem deste homem. Cuide bem deste homem. Porque veja bem, porque o exercício corporal, nós passamos em frente às academias, está cheia de pessoas ali, fazendo ginástica, se exercitando, e isso é bom. Isso faz parte. Mas isso só ajuda o homem exterior. O homem interior não ajuda nada no homem interior. É só o exterior. Deixa o homem exterior forte, musculoso, mas às vezes o homem interior está raquítico. Não tem força para sair de casa e vir na igreja. O homem interior está morrendo, enquanto o homem exterior está forte, cheio de músculo.
Mas o profeta diz: você não conhece a força de um homem pelo tamanho dos seus músculos, mas a força de um homem é conhecida pelas marcas dos seus joelhos. É aí que se conhece a força de um homem, pelas marcas dos seus joelhos. Uma pessoa que vive na presença de Deus. Mas eu tenho meu trabalho, sim, mas Paulo disse: eu ando em espírito, eu canto em espírito, quer dizer, eu trabalho em espírito. Você está trabalhando, mas sua mente, seu coração está meditando nas coisas de Deus. E se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Ando saudoso e triste e desejo ir ver a Jesus. Este é o homem interior. O homem interior canta: da linda pátria estou, bem longe e triste eu estou. E assim vai. Nós então vemos aqui o exercício corporal. Paulo não diz que não serve para nada, ele diz: mas para pouco se aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Por isso, irmãos, eu não consigo ver Deus em um coração cheio de ódio. Eu não consigo ver Deus cheio de raiz de amargura. Pode falar bonito, pode impressionar a plateia, como se diz, mas se não há amor naquele coração, porque disse Paulo, e o profeta diz, ele diz assim, quando ele esteve ali na sexta dimensão, que ali só entrava o verdadeiro e puro amor, o amor perfeito. E aqui a Bíblia diz, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando nós exercitamos em piedade, em amor, nós temos a promessa desta vida, quer dizer, promessa, somos abençoados nesta vida e na vida por vir. Temos vida eterna. Esta palavra, veja bem isso, irmão, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Agora, quem vai aceitar? Só aqueles que realmente querem que esse homem interior cresça e se fortaleça e seja cheio do Espírito Santo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Mas estas coisas, Paulo diz assim, manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Aí nós chegamos naquele outro ponto. Como eu posso crescer no amor de Deus, me aprofundar no amor de Deus? Leia a palavra e ore. Paulo está dizendo a Timóteo aqui, persiste em ler. Mas ler o quê? Nós temos tantas coisas que podemos ler, mas para o homem interior se fortalecer, nós precisamos ler boas coisas. Mas nós temos bons livros. Nós temos um livro chamado O Caminho de Volta. Nós temos um livro chamado O Homem Interior. Nós temos um livro chamado Não Temais. Nós temos um livro vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, que nos enche de alegria, que nos faz olhar para o Calvário com outros olhos. É dessas coisas, é nisso que nós devemos persistir em ler. Paulo diz, persiste em ler. Persiste em ler. Exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persista em ler, medita essas coisas, porque fazendo isso você está enviando alimento para o homem interior. Você não precisa estar 24 horas de joelhos no chão, mas você está meditando essas coisas, meditando aquilo que se ouve durante o fim de semana, remoendo aquilo, e o homem interior está recebendo energia para enfrentar o homem exterior, porque é real isso. Aquele índio-chefe que se converteu, e o profeta chegou a ele e disse: chefe, como você se sente depois que você tem aceitado a Jesus? Ele disse: eu me sinto um pouco bem, um pouco mal. Mas como assim um pouco bem, um pouco mal? Desde que eu tenha aceitado a Cristo, eu sinto dentro de mim como dois cães brigando, um cão branco e um cão negro. E daí o profeta disse: qual dos dois o chefe pensa que vai vencer? E ele disse: aquele que o chefe alimenta mais. As duas naturezas. Se nós alimentar os desejos da carne, nós nunca pisamos na igreja. Nunca vemos num culto de oração. Porque sempre vamos ter algumas coisas para fazer. O diabo sempre vai nos ocupar. E são coisas legítimas. E ali, então, mas lembre bem, antes de você ir ao trabalho, eu estou falando de coração para coração. Estou falando o que Deus colocou no meu coração. Geralmente, antes de você ir ao trabalho, você senta ao redor da sua mesa e toma seu café. Algo legítimo. Chega a hora do meio-dia, você pode estar abarrotado de afazeres. Você para e vai se alimentar. Esse é o homem exterior. Chega a noite, por mais cansado que você esteja, você não vai dormir sem mandar uma comidinha para dentro do estômago, né? É o homem exterior esse. Está bem cuidado. E se você não faz isso, você adoece fisicamente. Temos que comer. A ciência médica diz que no mínimo 3 refeições por dia. Então, mas eu pergunto, quantas vezes por dia nós mandamos alimento para o homem interior? Às vezes levantamos tão corrido que nem tempo de falar com Deus temos, mas não ficamos sem nosso cafezinho. Eu estou falando sobre cuide bem desse homem, mas não desse apenas, do homem interior. Não deixe ele chegar no estado daquele mendigo no portão da fazenda, maltrapilho e cheirando mal. Quanto tempo ele não era banhado. E a Bíblia diz que nós devemos ser lavados com a água limpa da palavra. Esse é o homem exterior, o interior. Mas vamos terminando. Nós vivemos em um mundo de enfermidades. E muitos médicos dizem que a razão de muitas pessoas estarem doentes
é a mal alimentação. Não se alimentam corretamente. Na mensagem O Caminho de Volta, nos diz o profeta, parágrafo 36. Jesus disse que o enfermo necessita de um médico, mas se o médico vem e o enfermo não aceita, o médico está aqui nesta manhã. Disso eu não tenho dúvida. Ele está nos receitando o remédio para que este homem interior tenha uma boa saúde. Ele está nos tratando. Esse é o grande consultório. E sabe como é o nome do doutor? É Doutor Jesus. Ele sabe como tratar de cada um de seus pacientes. Ele sabe qual tipo de enfermidade eu tenho nesta manhã. De qual vitamina eu preciso. Ele sabe de qual vitamina você precisa. Agora, se o médico vem e o enfermo não aceita, então, que bem poderá fazer o médico? Nós precisamos de um médico, e o paciente precisa tomar o seu remédio, porque este é um mundo enfermo, e uma igreja enferma, em um tempo enfermo. Correto. Então, se o paciente morre às portas do médico, agora, você não pode responsabilizar o médico se ele provar que ele tem ali o remédio para a cura, tem o remédio para a sua cura, e o paciente se assenta nos degraus. Agora, eu não vou entrar ali. Ora, o remédio está do lado de dentro. Bem, você está com certa enfermidade. Ora, ele tem um armário cheio de remédios ali, que matará aquela doença. É uma droga fatal que nocauteará aquela doença. Aqui estão outros, eles foram curados. Olhe para eles, eles tinham essas doenças, eles não a têm mais, e o médico tem muito remédio. E você se assenta nos degraus e diz: bem, eu vim toda esta distância, se ele quiser me curar, ele virá aqui fora e fará isto. Oh, não é isso. Não, você morrerá nos degraus, e não será culpa do médico, e nem será por falta de remédio, é por causa da tua própria teimosia. É por causa da própria teimosia do povo, que não quer tomar o remédio. É a mesma coisa com nós. Temos aquilo que enviará vocês de volta para onde vocês estavam há 50 anos atrás, mas vocês terão de tomar isto. Você tem que querer ficar bem. Uma cura para estas enfermidades espirituais, tem que desejar isto. Agora, é uma coisa perigosa. Nós tivemos em nosso país há pouco aquela vacina Sabin. Eles solicitaram a todos que a tomassem, jovens e velhos, para se imunizarem contra esta horrível poliomielite. E todos os milhares foram tomá-la. E como eles fizeram aquilo? Vocês veem, você descobre isso até mesmo tomando o remédio do médico. Vocês sabem, aquilo funcionará em algumas pessoas, então não funcionará em outras, porque vocês sabem, não somos feitos todos iguais. Agora nós temos esta penicilina. Eu carrego um cartão em meu bolso para que, se eu me sofrer um acidente, um médico nunca me dê penicilina, ela me mataria. Então, ela mataria algumas pessoas e ajudaria outras, porque este soro não funciona exatamente igual em todas as pessoas. Quer dizer, a penicilina não funciona bem em todos, mas esse remédio, ele é bom para todos. Só tem um que é alérgico a esse remédio, Satanás. Ele não gosta dele, nem quer tomar ele. Mas os filhos de Deus, eles têm prazer em aplicar a vacina. E essa vacina te imuniza. Essa vacina te previne de enfermidades mortais que estão por aí. Tome ela. Aplique no homem interior.
E quando vem esses vírus, você está imunizado. Não tem lugar no seu organismo espiritual para certas coisas, só tem para a pura palavra. O homem interior, ele se renova de dia em dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova de dia em dia. Enquanto o irmão Sola, você fecha seus olhos. E nessa aqui atitude do Espírito Santo, pergunte para você, como está o seu homem interior? Você tem alimentado ele? Você deu alimento para ele essa semana? Você cuidou bem dele? Você buscou a orientação do médico? Quem sabe alguns aqui nesta manhã, que o estado deles é como aquele homem chamado John, da África do Sul. Seu homem interior está maltrapilho, está doente, está raquítico, está cheirando mal. Faz tanto tempo que você não alimenta ele, você não cuida dele. Mas você diz nesta manhã, eu quero tomar o remédio. Eu quero que o irmão ore por mim. Eu quero cuidar melhor deste homem interior. Eu quero estar mais preocupado com o homem interior do que com o homem exterior. Quero alimentar melhor este homem interior. Veja que aquele bom samaritano disse para o hospedeiro, cuide bem deste homem, não deixe ele morrer. E deu 2 dinheiros. E o profeta de Deus diz que esses 2 dinheiros representam o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia. O hospedeiro é os ministros. E para nós cuidar bem dessas pessoas, nós temos que fazer uso desta pura palavra, que é o medicamento certo, é o remédio certo. Ele cura as enfermidades espirituais. Ele mata essa doença. Ele elimina este mal na sua vida. Ele tem um poder eficaz. A palavra de Deus tem isso. O homem interior está clamando, ora vem, Senhor Jesus. O homem interior está dizendo, como disse o salmista, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Faça você a sua própria oração. Eu não conheço a tua vida, mas você conhece, Deus conhece. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a vida de todos nós. Se você não tem o buscado o suficiente, faça um propósito nesta manhã de ser um melhor filho, uma melhor filha. Olhar com mais atenção para este homem interior. Ele está clamando por ajuda dentro do seu coração, você sabe disso. Ele está gritando, chorando, está dizendo que está faminto. Está dizendo que está carente, está dizendo que está com frio, aqueça ele com o fogo do Espírito Santo. Entre em Deus, se esconda em Cristo e cuide bem deste homem. Pai Celestial, me sinto bem nesta manhã, Senhor, depois de ter entregado o recado do Senhor. Eu oro e peço que esta palavra cause efeitos benéficos na vida de cada irmão e irmã.
e que eles sejam, Senhor, ricamente abençoados. Não temos nenhuma outra intenção a não ser ajudar. Não temos nenhuma outra intenção a não ser ver os teus filhos desfrutando de uma boa saúde, uma saúde espiritual e uma saúde física. Olhamos e vimos o valor deste corpo humano. Nós cuidamos tanto dele e devemos cuidar, mas devemos cuidar muito mais deste homem interior. Cuidar bem dele, para que ele não venha se enfraquecer e não venha definhar a tal ponto de morrer, mas que venha estar forte, para que quando tiver que confrontar contra o adversário, e o adversário somos nós mesmos, é o homem exterior lutando contra o homem interior, mas, ó Deus, aqueles que realmente buscam do Senhor a força, eles se renovarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Abençoa esta igreja, Senhor. Sou um homem insuficiente e capaz para trazer uma mensagem como esta, mas o Senhor foi a quem inspirou para que falasse nesta manhã. Eu oro, Pai, que isto fique marcado, cravado no mais profundo de cada coração. Oh Deus, e quando os momentos difíceis chegarem, que esta igreja possa estar forte, que o homem interior dentro de cada coração possa estar robusto, cheio do Teu Espírito Santo, sendo guiados por Ti, ó Deus. Tu és a nossa liderança. Venha abençoar, Senhor, que todos tenham saúde e que todos sejam mais do que vencedores. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa vitória. Amplia no coração de cada filho, cada filha, essas palavras mal pronunciadas, Senhor, mas que saiu do profundo do coração. No nome de Jesus, eu oro, Pai, para a Tua glória. Amém.